Essa é a Coreia, uma península do continente asiático que abriga o povo coreano. Um povo com uma rica culinária, com vestimentas interessantes e, atualmente, com trabalhos artísticos que se expandem para o mundo todo, pelo menos do lado sul da península. Mas por que o país se dividiu? Quais as causas de toda a tensão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? É sobre isso que falaremos hoje. É preciso entender a Guerra da Coreia. Antes de tudo, precisamos voltar lá para o século XIX. A Coreia era um reino eremita, ou seja, uma nação extremamente fechada e que vivia num regime autocrático, que é basicamente um regime que busca autossuficiência e isolamento. Apesar dessa postura, o país precisava de proteção, e por isso era um domínio fiscal da dinastia Qing, que era a China da época. Isso significa que ela pagava tributos e em troca recebia proteção dos chineses. Porém, nem tudo são flores. A China estava debilitada devido às guerras do ópio, e isso expôs os coreanos à influência ocidental. A Coreia se dividiu diante disso. Os liberais queriam reformas. Eles se inspiravam no Japão, um país que até pouco tempo atrás era agrário e isolado sob o domínio do shogunato Tokugawa, mas que estava se modernizando e abrindo as portas ao comércio global em parceria com os Estados Unidos, iniciando a era Meiji japonesa. Já os conservadores queriam manter o isolacionismo na península e se afastar da influência do Ocidente. Aos olhos dos japoneses, que estavam se desenvolvendo rapidamente, os recursos naturais da Coreia eram interessantes, principalmente as grandes reservas de carvão e de ferro. Por isso, dando um fim logo à discussão política coreana, o Império do Japão decidiu querer abrir a Coreia à força para o comércio. Em 1876, enviou navios de guerra à ilha de Ganghwa, forçando a Coreia a assinar um tratado desigual. Esse acordo abriu portos coreanos ao comércio japonês, não permitia que japoneses fossem julgados por leis coreanas e reconheceu a independência da Coreia em relação à China. Isso parece bom, não? Agora os japoneses estavam reconhecendo a Coreia como uma nação, mas na prática o que eles estavam fazendo era desafiar a autoridade chinesa na região, buscando tomar de assalto a esfera de influência dos Qing. Essas tensões caminharam e motivaram a Guerra Sino-Japonesa em 1894. A vitória japonesa foi incontestável e muito rápida. Em 1895 a China assinou o Tratado de Shimonoseki, reconheceu a independência da Coreia, cedeu Taiwan e pagou indenizações ao Japão, removendo sua influência histórica sobre a península. Isso permitiu aos japoneses aumentarem a sua presença econômica e política na Coreia, incluindo o controle de ferrovias e minas, tornando-a em seu protetorado. Essa movimentação incomodou os russos, que queriam expandir a sua influência na região, e isso causou a Guerra Russo-Japonesa, onde novamente o Império do Sol Nascente venceu, consolidando ainda mais o domínio sobre a Coreia. Tudo isso levou à anexação formal da Coreia em 1910, transformando-a na província japonesa de Chosen. Os japoneses nessa época eram meio monstruosos, se assim podemos dizer. A anexação foi brutal para o povo da Coreia. Os coreanos perderam liberdades básicas, como de expressão, imprensa, reunião e associação. Jornais coreanos foram banidos e censurados. Apenas publicações controladas pelo governo colonial circulavam. Escolas privadas foram fechadas, se não atendessem os padrões do Japão. E o ensino focava na língua japonesa, excluindo a história e a língua coreana do currículo. Até mesmo nomes coreanos foram perseguidos, forçando a adoção de nomes japoneses. Tudo isso buscando apagar a cultura da Coreia e estabelecer uma homogeneidade no local. Por fim, talvez a mais abjeta das atitudes japonesas. O exército japonês começou a adotar muitas mulheres coreanas como escravas sexuais durante a Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres eram chamadas de mulheres de conforto. Após a Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, a ONU, em conjunto com os soviéticos e com os americanos, decidiram tornar a Coreia num país independente. Assim, duas zonas de influência foram criadas a partir do Paralelo 38, que é essa linha que divide o território no meio. Ao norte, os soviéticos iniciaram a ocupação, que foi seguida logo depois pelos americanos, no sul. Os americanos tinham a capital Seul, a maioria da população, dos portos e da infraestrutura que foi construída na ocupação japonesa. Já os soviéticos tinham um terreno menos propício a invasões, por ser majoritariamente montanhoso, e também tinham a maior parte das riquezas minerais da península e um maior potencial energético, em virtude dos rios da região. Essa ocupação devia durar somente 5 anos, servindo como um período transitório no pós-guerra, e posteriormente, as Coreias iriam se unir e formar uma só nação. O povo da Coreia não gostou muito disso. No lado sul, a tutela foi combatida com muitos protestos, liderados principalmente pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul e os sindicatos do país. Ou seja, não é como se fossem protestos generalizados, os comunistas eles tinham um dedinho nessa história. Também ocorreram insurgências no lado norte. A principal delas foi o incidente de Sinuíjo, onde cerca de 2.000 a 2.500 jovens estudantes norte-coreanos protestaram contra o regime comunista, mas foram imediatamente reprimidos com execuções, deportações e prisões. Então, pessoal, ambos os lados não eram unânimes e os dois foram violentos na consolidação dos regimes.
Nesse cenário não muito satisfatório, a ONU sugere eleições que seriam vistoriadas para finalmente unir as Coreias. Porém, o lado norte recusou a vistoria das Nações Unidas, argumentando que ela não poderia garantir eleições limpas, o que é um negócio um pouco suspeito. Por isso, a decisão da ONU foi fazer a eleição somente no lado sul. A eleição foi um sucesso. Cerca de 80% dos eleitores foram votar para a Assembleia Constituinte, e o eleito foi Syngman Rhee, fervoroso anticomunista e bem aliado aos interesses americanos. Inclusive, ele foi o primeiro PhD coreano nos Estados Unidos da história. E assim, com o governo eleito, foi fundada a República da Coreia. Essa eleição enfureceu muitos socialistas que viviam na ilha de Jeju, e lá se iniciou uma insurreição comunista contra a governança de Rhee e a favor da unificação, evoluindo para uma guerrilha armada. A repressão foi extrema. Forças sul-coreanas declararam lei marcial, queimaram vilarejos e mataram civis suspeitos de apoio aos rebeldes. Estimativas variam de 14 a 30 mil mortos, com milhares de casas destruídas. Hoje, a Coreia do Sul reconhece e lamenta o massacre que foi realizado lá. No norte, as eleições não eram muito democráticas. O voto só era secreto na teoria, e votar não na cédula poderia gerar uma acusação de traição para a pessoa. Assim, foi eleita uma Assembleia Geral e o líder Kim Il-sung foi nomeado líder da República Popular Democrática da Coreia. O Kim Il-sung não era o líder mais aclamado de todos, ele estava mais para um emissário dos soviéticos na Coreia. É claro que você pode escutar gente por aí dizendo que ele era uma grande lenda, que derrotou os japoneses e foi nomeado grande governador dos coreanos, mas isso é balela e propaganda norte-coreana. Na verdade, o Kim Il-sung era membro do Partido Comunista Chinês, tinha lutado na Manchúria e posteriormente fugiu para a União Soviética. Ele viveu lá sendo soldado do Exército Vermelho e retornou à Coreia em 1945. Então, com os países agora consolidados, americanos e comunistas terminaram a ocupação na península. Os soviéticos retiraram sua tropa primeiro, no final de 1948, mas não deixaram seus aliados de mãos abanando. Para Kim Il-sung, eles deixaram um arsenal pesado, incluindo tanques e aviões de combate, além de conselheiros militares para treinar as tropas. Os Estados Unidos saíram logo depois. Eles retiraram suas tropas de combate em 1949, deixando apenas um pequeno grupo de conselheiros na península, o KMAG. Mas, diferente dos soviéticos, os americanos foram muito econômicos com o sul. Eles tinham medo de que Syngman Rhee, que era muito agressivo e queria unificar o país à força, usasse armas pesadas para invadir o norte. Por isso, os Estados Unidos negaram tanques e artilharia pesada à Coreia do Sul. O resultado dessa política americana foi que em 1950 o norte já estava armado até os dentes e o sul tinha um exército focado apenas em segurança interna. Um pouco antes de todo esse processo coreano, a China passava por uma revolução que começou em 1946, entre nacionalistas e socialistas. Em 1949, os comunistas de Mao Zedong venceram o Kuomintang, que era o partido nacionalista na China. Os derrotados então fugiram para a ilha de Taiwan, formando um governo paralelo lá. E isso mudou tudo. Primeiro porque agora o norte tinha um vizinho gigante e ideologicamente aliado. Segundo por conta de um detalhe militar crucial. Cerca de 50 a 70 mil soldados da etnia coreana haviam lutado ao lado de Mao na Guerra Civil Chinesa. E com a vitória na China, esses soldados veteranos e experientes voltariam para a Coreia do Norte, integrando o Exército Popular da Coreia. E isso deu ao Norte uma vantagem técnica imensa sobre o Exército do Sul, que era composto majoritariamente por recrutas novos. Com a saída dos americanos da península, Kim Il-sung começou a encher a paciência de Stalin para autorizar uma invasão. Mas o Stalin hesitava, e ficou assim por muito tempo, porque ele tinha medo de que essa guerra fosse o estopim para uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos. Porém, em janeiro de 1950, o secretário de Estado americano, Dean Acheson, deu um discurso definindo o perímetro de defesa dos Estados Unidos na Ásia e esqueceu de mencionar a Coreia do Sul. Isso foi interpretado como uma janela de oportunidade para os soviéticos e os chineses. E assim, com o apoio logístico de Stalin e a promessa de ajuda de Mao Zedong, Kim Il-sung finalmente recebeu o sim que queria. O palco estava montado. No dia 25 de junho de 1950, ao amanhecer, a Coreia do Norte cruzou o paralelo 38, dando início à fase sangrenta da guerra. Nesse momento, a diferença entre os dois exércitos era brutal. Cerca de 150 mil soldados norte-coreanos contra 98 mil sul-coreanos. Além de, claro, toda a superioridade tecnológica e experiência que eu citei agora há pouco. Essa discrepância permitiu um avanço fácil dos comunistas. Eles capturaram Seul em apenas 3 dias, em 28 de junho. E em meio ao pânico do avanço do norte, um dos episódios mais trágicos da guerra aconteceu, a explosão da ponte Hangang. O governo de Syngman Rhee, temendo que os tanques nortistas cruzassem o rio Han, ordenou a detonação da ponte principal. Qual o problema disso? A ponte estava lotada de refugiados civis e soldados em retirada. A explosão matou centenas de pessoas e deixou quase 50 mil soldados sul-coreanos presos do lado norte do rio. Metade do exército, sem ter para onde fugir. Os norte-coreanos continuaram avançando rapidamente, capturando cidades como Daejeon e empurrando as forças inimigas para o sudeste, cercando as forças da Coreia do Sul no perímetro de Pusan, que é essa área bem ao sul da península.
Os Estados Unidos, sob o presidente Harry Truman, intervieram diretamente, enviando tropas e elegendo o general Douglas MacArthur como comandante-geral. A ONU condenou a invasão em 27 de junho, autorizando uma força multinacional para repelir o ataque. O mais interessante disso é que a União Soviética tinha poder de veto nessa decisão. Mas por que ela não vetou então? E a resposta é uma das maiores ironias da diplomacia da história. Eles estavam fazendo um boicote. Mas por quê? É porque eles estavam indignados que a ONU ainda reconhecia o governo de Taiwan, aquele que tinha perdido a Guerra Civil Chinesa para os comunistas. Uma das batalhas mais importantes desse período do conflito aconteceu no rio Nakdong. Os norte-coreanos tentaram cruzar o rio várias vezes em ataques de massa. O rio literalmente ficou vermelho de sangue em alguns pontos. Como o terreno era pequeno, a Força Aérea dos Estados Unidos conseguiu bombardear as linhas de suprimento norte-coreanos, com uma precisão devastadora. O norte estava ganhando território, mas estava ficando sem comida e sem munição, além de extremamente exaustos. Essa batalha durou de julho até setembro. O exército norte-coreano já não aguentava mais, e os sul-coreanos conseguiam manter suas posições. E então, de maneira genial, em 15 de setembro de 1950, MacArthur realizou o ousado desembarque em Incheon, uma operação anfíbia que envolveu 75 mil tropas da ONU para invadir o porto a oeste de Seul. Essa manobra pegou os norte-coreanos de surpresa, e em poucos dias a capital foi recuperada, no dia 28 de setembro. A operação destruiu o avanço norte-coreano, e permitiu que o sul fosse inteiramente recuperado, e ainda fez o exército sulista subir sua moral e sonhar com uma invasão no norte. E assim o fizeram, no dia 1º de outubro de 1950, e eles avançaram muito rápido. Em 18 dias, já tinham conquistado Pyongyang e avançaram até a fronteira com a China. O general MacArthur defendia que eles deviam continuar a invasão contra a China e bombardear a Manchúria, inclusive utilizando bombas nucleares. Graças a Deus, os seus superiores não permitiram seu plano, mas isso deixou ele bem bolado. Fez declarações públicas e enviou cartas criticando abertamente a estratégia de Truman. E isso tudo fez ele ser destituído por insubordinação, sendo substituído por Matthew Ridgway. Alarmados com esse avanço, os chineses finalmente intervieram. Inicialmente foram mais de 300 mil homens. Inicialmente, depois vieram mais. E isso inverteu novamente o eixo da guerra. Agora a Coreia do Norte voltou a avançar. Em janeiro de 1951, eles expulsaram os sul-coreanos de seu território e atravessaram novamente o paralelo 38. Em 4 de janeiro, capturaram Seul novamente, mas o exército da Coreia do Sul contra-atacou em março e reconquistou a cidade de novo. A partir daqui, em abril de 1951, a guerra ficou bem parada. Ambos os lados se entrincheiraram em condições lamentáveis e apenas algumas batalhas de atrito aqui e ali aconteceram, mas nenhuma grande alteração nas posições. Nessa fase, os lados já estavam se cansando e as negociações para um armistício se iniciaram. A primeira foi em julho de 51, em Kaesong, mas algumas discordâncias atrasaram a paz por mais 2 anos. A principal era devido aos prisioneiros de guerra. O Sul se recusava a devolver os soldados norte-coreanos e chineses, alegando que muitos não queriam voltar para os estados comunistas, o que tem muita chance de ser verdade. Somente em 1953, com Eisenhower como presidente, as negociações avançaram. Em 27 de julho, um armistício foi assinado pelo comando das forças da ONU, norte-coreanos e chineses. A Coreia do Sul não assinou, por motivos ideológicos, porque o Syngman Rhee via isso como uma submissão ao comunismo e uma divisão eterna da península. Bem, até hoje ele está certo, porque, de fato, a Coreia nunca mais voltou a ser um país unido. Por isso, o país entrou no acordo só indiretamente. Uma zona desmilitarizada foi estabelecida, basicamente criando uma nova fronteira onde estavam as trincheiras e repatriou os prisioneiros de guerra. Vale lembrar que um armistício não é um tratado de paz, mas sim um cessar-fogo. Basicamente é uma pausa no conflito. Então, tecnicamente, a Guerra da Coreia dura até hoje, e a qualquer momento qualquer um dos lados pode violar o acordo e atravessar as fronteiras.